Gente, é o seguinte, ó, nesse vídeo aqui, é um videozinho curto, a gente vai falar sobre sogras no Japão e no Brasil. Se você não assistiu ainda o vídeo que eu fiz com a minha sogra há uns anos atrás, eu vou deixar um cardzinho aqui, fiz no outro canal. Tá? Minha sogra é sensacional, fenomenal do fenomenal. E hoje a gente vai falar um pouquinho dessa diferença entre a sogra brasileira e a sogra japonesa. E essa é a ideia desse vídeo aqui, veio de uma conversa que ela teve com essa conhecida da gente, perguntando como que era a sogra dela brasileira. E ela explicou um pouquinho a diferença sobre a sua sogra brasileira e tal. E aí a menina ficou impressionada pela diferença que existe da forma que minha mãe trata ela e da forma que a sogra dela trata ela. Que não existe pressão nenhuma, é tudo mais tranquilo, mais relax. Deixa eu adicionar uma coisa aqui, tá? Eu tive algumas sogras no Brasil sensacionais, mas eu tive também sogras que foram terríveis, terríveis, terríveis. As mães descendentes, por exemplo, foram terríveis, tá? A minha sogra japonesa, que não é descendente japonesa, não é terrível, é sensacional demais. Mas as mães de descendentes, quando eu namorei no Brasil, elas eram terríveis, elas não gostavam, não queriam que as filhas namorassem brasileiros nativos. Então elas não tinham essa apreciação por brasileiro. Não pela minha pessoa, mas por eu ser brasileiro, tá certo? É para vocês terem uma ideia. E casado, namorando japonês aqui no Japão, eu não tive esse tipo de reação das mães. Tá? Ele vai falar da diferença que existe entre as japonesas sogras e as brasileiras sogras. Para mim, é tudo fenomenal. Eu nunca tive. Ping-pong daí, eu sou Eu nunca tive sogra do Japão. Ela nunca teve a sogra japonesa, tá? Mas geralmente sogras no Japão é muito complicado da relação. Porque sogra no Japão é geralmente muito difícil, duro. Para as mulheres ou para os maridos? Mulheres. Sogra no Japão e no Brasil é um pouquinho diferente uma da outra. Aqui no Japão, a sogra japonesa com as mulheres, elas são muito mais rígidas, tá? Existe uma certa, você não é meu parente, você não é da minha família, entre as sogras e as noras aqui no Japão. Existe uma certa tensão entre a sogra e a nora, né? Por exemplo, se nós vai sogra na casa da sogra. na casa da sogra no Japão, a mulher, não tem não? Wife? Esposa tem que trabalhar. Trabalhar, lavar louça, limpar. Não limpar. Lavar louça, cozinhar. Cozinhar. Todos, né? Servir chá. Ajudar sogra. Marido fazer nada. Mas no Brasil, as noras também fazem esse tipo de coisa. Quando elas vão na casa da sogra, elas lavam louça, elas ajudam a cozinhar. Really? É uma coisa normal. Se você vai na casa da sogra... Mas para a esposa, muito estresse. Porque essa casa não é meu. Porque para a esposa é muito estresse porque não é casa dela. Mas é que no Brasil é basicamente assim. A nora não vai lá, pelo menos do meu ponto de vista, tá? Senta, bonitinho, deixa a sogra cozinhar tudo bonitinho e ela só fica lá esperando ser servida, não. Eu acho que no Brasil, eu posso estar errado, se eu estiver errado vocês comentam aí embaixo. Acho que no Brasil funciona da mesma forma. É? Sim. Então, se sogra quer disse alguma coisa, ela fala com ela, não com ele. Se ela quer falar, if she wants to say something, does she tell her straight, not to the husband? Sim. Por exemplo, quando você tem criança, por exemplo. Quando a sogra quer falar alguma coisa, ela fala com ela, não com o marido. Porque... quando você vai trabalhar,
something like that. Entendi, peraí, deixa eu explicar. Gente, olha só. Aqui no Japão, assim que você casa, existe uma pressão para você ter filho. Caso o casal ele não tenha filho, os pais do marido colocam pressão na esposa para eles terem filho. Aí, ao invés de falar com o filho, eles falam direto com a nora. E aí, quando é que vocês vão ter filhos? E isso, e aquilo outro. Existe esse certo estresse que os pais do marido colocam. Acho que essa é a diferença que existe, basicamente, entre a sogra brasileira e a sogra japonesa. Porque a sogra japonesa, ela cobra bastante da nora. Então, assim, existe isso. Até, por exemplo, se no caso ela não trabalha, mas geralmente trabalha fora. Caso ela não trabalhe fora, existe uma pressão também dos pais, do marido, para ela trabalhar. Então, eles dizem, você vai achar um trabalho, você vai trabalhar quando? Esse tipo de coisa. Expliquei? Sim. Ai. Às vezes, algumas esposas não que vai na casa. Então algumas esposas não querem ir na casa da sogra. Entendi. Às vezes a esposa fica na casa e só marido e crianças vai na casa da sogra. Muito complicado, né? But even so, Mesmo assim, mesmo assim, a esposa não gosta da sogra. Mesmo que a sogra trate com cuidado, a esposa não gosta da sogra. Diferença, né? Uma diferença. Eu só sabia a sogra no Delhi. Minha mãe. Mas no Japão e Brasil é muito diferente, porque no Japão nós temos tatemae. Se a sogra fala, pode, não entendo. Se sogra fala alguma coisa, ele acha que ela pensa diferente. Tá. No Japão existe um negócio chamado tatemae, parte da cultura, que é o que acontece, tatemae. Tatemae é o cara falar as coisas só para te agradar. Isso é uma coisa muito comum no Japão. Se você vier para o Japão, vier morar no Japão, é uma coisa que você precisa se acostumar rapidinho, porque às vezes as pessoas falam as coisas para ser amistosa, para ser agradável, e eles não têm intenção por trás do que eles estão falando, eles falam só por falar mesmo, para manter uma conversa, é tipo jogar a conversa fora. Tá? É uma coisa que é assim, então assim, é difícil você acreditar nas pessoas depois que você começa a entender essa parte da cultura. Porque você não sabe se a pessoa está sendo honesta com você ou se ela está falando por falar. Tá? Então, essa parte da cultura, para quem vem, para quem mora no Japão, depois você começa a entender, fica mais fácil, mas a princípio é tudo muito confuso. Por quê? Porque as pessoas falam as coisas, te convidam para fazer algumas coisas e você não sabe se eles estão sendo honestos no convite ou se eles estão falando por falar. Mas, por exemplo, a minha sogra, eu fui no Brasil casada dela por 3 meses. 3 meses. Se minha sogra fala, não pode, deixa prato, por exemplo. Eu pensou, elas falam a verdade. Não? Na verdade, ela falou a verdade. É que ela foi no Brasil, ela ia lavar a louça, e às vezes minha mãe falou assim, não lava a louça, deixa aí que depois que eu comer eu lavo. E daí ela não sabia se a minha mãe estava falando a verdade, honesto para não lavar a louça, ou se era mais tipo um tatemae. Na verdade, ela estava sendo honesta para você, mas você podia lavar a louça. Eu lavo. Você lavava a louça. Por exemplo, para mim, na minha sogra aqui no Japão, sensacional demais. Algumas sogras no Brasil, sensacional demais. Por quê? Algumas sogras que eu tive que era mãe de descendente, né? Elas não queriam que antigamente namorassem brasileiros. E aí eu entendo essa parte, não é pela minha pessoa, é pelo fato de eu ser brasileiro. Tá? Antigamente era assim, hoje em dia eu não sei, tá? Aqui no Japão não tenho esse problema. Já aqui no Japão, entre os japoneses, aquela pressão que existe da família, quando o casal casa, para ter filho,
para a mulher trabalhar e assim, algumas noras, elas não vão na casa da sogra e é uma coisa bem comum aqui no Japão. É comum também entre as sogras pedirem permissão para segurar o filho ou não. Então, isso acontece às vezes dos filhos não quererem que os pais vão na casa deles. É uma coisa diferente da gente no Brasil. Então, a diferença básica é essa, né? A gente no Brasil, pelo menos eu ficaria muito feliz de meus pais virem na minha casa, mas aqui no Japão é diferente. Não tem essa mesma vem na minha casa. Eles tentam, se tiver alguma coisa para conversar, alguma coisa para entregar, eles marcam um restaurante, um posto de gasolina, um mercado, e eles se encontram lá e faz a troca ali e cada um vai para o seu lado, né? Talvez até depois vai almoçar, mas não leva na casa. Porque existe a cobrança da limpeza, da organização, disso, daquilo, aquilo outro. Tá certo? Tem mais alguma coisa para falar? Não, né? Gente, olha, desculpa pelo vídeo curtinho, tá? A gente quis apontar algumas diferenças que existem nas sogras do Brasil e do Japão, tá certo? A experiência que ela tá falando aqui das sogras japonesas não é dela, é das amigas dela, das conhecidas da gente, que sabe como é que é a mulher, né? A mulher, quando elas se encontram, elas conversam e tricotam e conversam de lá. E essa ideia desse vídeo aqui veio de uma conversa que ela teve com essa conhecida da gente, perguntando como que era a sogra dela brasileira. E ela explicou um pouquinho a diferença sobre a sua sogra brasileira e tal. E aí a menina ficou impressionada pela diferença que existe da forma que minha mãe trata ela e da forma que a sogra dela trata ela. Que não existe pressão nenhuma, é tudo mais tranquilo, mais relax. Tá certo? Se você gostou do vídeo, você pode comentar. Se você não gostou, comenta também. Se você quiser deixar o seu like, deixa o seu like. Não quer deixar o seu like, dá o seu dislike, não tem erro nenhum. Não é inscrito, quer se inscrever, clica ali, se inscreve. E a gente vê você no próximo vídeo. Tchau. Tchau.